Amém, queridos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Zacarias, capítulo 2. Vamos continuar nossa meditação aqui em Zacarias. Vamos lá. Começando o verso 1, diz: Levantei os olhos outra vez e vi um homem que tinha na mão uma corda de medir. Então perguntei: Para onde vais? Ele me respondeu: Vou saber qual é a largura e o comprimento de Jerusalém. Então o anjo que falava comigo saiu, e o outro anjo foi ao seu encontro. Ele disse: Corre, fala a este jovem. Jerusalém será habitada como os povoados sem muros, por causa da sua multidão, tanto de homens como animais. Pois o Senhor diz: Eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor, e serei a glória no meio dela. Amém. Bem, queridos, nós estamos aqui estudando o livro de Zacarias, e temos visto um paralelo muito grande com a igreja, o propósito de Deus sobre a igreja. E a gente vê muito aqui uma ênfase muito grande de Zacarias a respeito da cidade de Jerusalém. Vamos lembrar que Zacarias é um daqueles que retornaram para Jerusalém no ano 538 a.C., para poder reconstruir a cidade. Ela tinha sido destruída por Nabucodonosor no ano 586, e agora o Senhor permite que o seu povo, aqueles que desejam, voltem para Jerusalém, para que a cidade seja reconstruída, né? E é interessante porque nós vamos notar que eles voltam para lá para reconstruir Jerusalém, não a nação de Israel ou a nação de Judá, mas eles voltam para reconstruir exclusivamente a Jerusalém, porque ela era uma cidade muito importante no plano, no propósito de Deus. A gente vê a importância de Jerusalém em todo o Velho Testamento, desde que Davi estabeleceu Jerusalém como a capital de Israel, onde a aliança, a arca da aliança do Senhor permanecia, primeiramente no tabernáculo de Davi e depois no templo de Salomão. Então a presença de Deus se manifestava para o seu povo na cidade de Jerusalém. E então as pessoas saíam de todos os lugares de Israel e iam até Jerusalém para adorar a Deus, né? Mas houve uma má compreensão do povo a respeito da cidade. Eles achavam que Deus estaria sempre no meio deles, em Jerusalém, lá no templo, e eles, então, fugiu a palavra, eles relaxaram na vida espiritual. Eles falavam: Deus está lá, sempre que a gente tiver um problema, a gente corre lá, e Deus diz que vai ouvir todas as orações que forem feitas neste lugar. Então eles achavam que não importava o tipo de vida que eles levavam, eles não se preocupavam de pecar contra Deus, eles achavam que o pecado não iria tirar Deus do meio deles, porque Deus havia escolhido Jerusalém para habitar no meio do seu povo. Então eles pensavam: não importa o que aconteça, Deus sempre vai estar no nosso meio. Se a gente estudar os livros dos profetas, principalmente Jeremias e Isaías, nós vamos notar que através deles Deus advertiu sobre esse entendimento errado que eles tinham. E Deus mostrava assim que eles podiam ser destruídos, Jerusalém podia ser destruída, né? Que era um falso sentimento de segurança pensar que Deus sempre estaria no meio deles, independente do modo como eles vivessem.
Eles tinham sido advertidos sobre essas questões, mas não receberam a mensagem. E então, no ano 586, Nabucodonosor, com a permissão de Deus, invadiu Jerusalém e destruiu a cidade, derrubou os muros, derrubou o templo. O povo, muitos morreram ao fio da espada, e os que não morreram foram levados como escravos para a Babilônia. Então a gente percebe que essa convicção que uma pessoa pode viver no pecado, pode viver alheio à vida de Deus, pode viver fora dos princípios das Escrituras Sagradas, que não vai perder Deus, é uma convicção que não vem pelo Espírito de Deus, mas é algo da mente humana, é algo que tem a sua origem no inferno, para tentar destruir a obra de Deus. Então, a história mostra que esse sentimento que eles tinham, essa falsa convicção, a respeito de Jerusalém, não trazia nenhum benefício para eles, né? Então, mostra que Jerusalém, apesar de toda a sua estrutura, seus muros, a forma como foi construída com aquelas grandes pedras, não era invulnerável. O que torna a vida invulnerável é a glória de Deus, que se sente livre para habitar no meio do seu povo. E a gente nunca pode esquecer que Deus é um Deus santo. Amém, queridos? Mas a gente vai notar também que, embora os profetas anunciavam essa questão que Jerusalém poderia ser destruída, ao mesmo tempo os profetas insistiam que eles deviam amar a cidade de Jerusalém, orar por Jerusalém. Então, eles não deviam perder o interesse na cidade. Dá para entender isso aqui, queridos? Você não pode achar que a cidade é sempre segura, mas, por outro lado, você não pode perder o seu amor pela cidade. E isso é um paralelo com a igreja. As pessoas muitas vezes acham que Deus está no meio da igreja, e verdadeiramente Ele está no meio da igreja. Então as pessoas pensam que se elas fizerem parte da igreja, não importa o tipo de vida que elas levam, elas sempre estarão abençoadas por Deus, sempre estarão protegidas, e Deus sempre vai cuidar delas, porque elas fazem parte da igreja. Então a gente precisa entender que a igreja, tal qual a cidade de Jerusalém, não é invulnerável. Deus habita no meio dela, mas se o povo de Deus não andar na santidade de Deus, nos princípios de Deus, então essa igreja também pode perder muito do que Deus pretende fazer com ela. Dá para entender isso, queridos? Então, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vai ver que esse tema da cidade de Jerusalém, a cidade chamada Cidade Santa, é muito importante, porque ela apontava para a igreja, a cidade eterna de Deus. E isso, aqueles que andavam com Deus tinham consciência deste fato. Por exemplo, você pode ver lá em Hebreus capítulo 11, nos versos 8 ao 10, diz assim: pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Então veja, Abraão, ele já tinha esse entendimento. Deus estava dando uma terra para eles, mas aquela terra era só um símbolo daquilo que Deus ainda iria fazer no futuro. Amém, queridos?
Então, as coisas que estão no Velho Testamento, e muita coisa na igreja, também é ainda uma simbologia daquilo que Deus tem para realizar. Amém, queridos? Dá para entender isso? Em Hebreus capítulo 12, no verso 22, diz assim: mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos em reunião festiva. Então veja que o escritor aos Hebreus, ele faz um paralelo muito grande da cidade de Jerusalém com a Jerusalém futura, que não pertence a esta terra. Não é a Jerusalém que hoje é alvo de briga lá em Israel, onde israelenses e palestinos brigam pela cidade. Não é aquela cidade que realmente Deus tem em vista, mas é a Jerusalém espiritual. Amém, queridos? Então, vamos entender que a cidade de Jerusalém não era um fim em si mesma, mas era um importante meio que Deus quis restaurar como um modelo da sua obra futura, que é a igreja do Deus vivo. Amém, queridos? Então vamos ver a perspectiva de Deus sobre a igreja aqui nesse texto que nós lemos em Zacarias. Nós vamos lembrar aqui que esta é a terceira visão que Zacarias está tendo. Na primeira visão, que está lá no capítulo 1, dos versos 7 ao 17, Deus promete voltar para Jerusalém, voltar-se para Jerusalém para edificá-la e abençoá-la. Bem? Na segunda visão, está lá entre os versos 18 ao 21, Deus mostra que Ele vai garantir a proteção de Jerusalém, que o poder de Deus sempre vai vencer todos os inimigos que se levantarem contra o seu povo. Amém? Nessa terceira visão, Deus retorna à declaração que Ele tinha feito antes, a primeira visão de edificar a cidade. Veja que na primeira visão diz: e sobre ela a corda será estendida. Então, Deus mesmo fala que Ele vai estender a corda sobre a cidade para edificá-la. Amém, queridos? Agora, nesse capítulo 2, nós encontramos não a corda nas mãos de Deus, mas a corda nas mãos de um homem. Diz assim: levantei os olhos outra vez e vi um homem que tinha na mão uma corda de medir. Então, Zacarias pergunta para Deus, para este homem: para onde vais? E ele responde: vou saber qual é a largura e o comprimento de Jerusalém. Há muitas ou várias interpretações a respeito desse texto, né? Mas quando a gente olha para todo o contexto do livro de Zacarias, nós vamos ver que este homem com esta corda medindo Jerusalém é um símbolo da visão humana, da expectativa humana em relação à cidade de Jerusalém. Então, este homem, ele sabe que Deus quer reconstruir, quer edificar Jerusalém. E Deus tem a sua corda, as suas medidas. Mas este homem pega a sua própria corda, a sua própria medida, para edificar a cidade de Jerusalém. Veja que quando Zacarias perguntar para ele: o que você vai fazer? Ele fala: eu vou medir os muros. Eu vou medir a cidade. Na cabeça desse homem, isso a gente procura entender através de todo o contexto aqui, tá? Porque o texto não diz qual era a cabeça desse homem. Mas na cabeça desse homem, ele vai medir a cidade para construir os muros exatamente como era antes de ser destruída. Dá para entender isso, queridos? Então, esse homem olha para as medidas da cidade e ele diz: diante dessas medidas, eu vou reconstruir um muro desta forma.
E então a gente percebe aqui que muitas vezes os projetos humanos tentam entrar no lugar dos projetos de Deus. E Deus tem uma medida diferente para fazer as coisas. Nós vimos na semana passada que a construção de Deus, ela tem duas mãos, né, de construção. Uma, no sentido geral da construção, porque todos nós, no plano de Deus, é que todos nós sejamos transformados na perfeita imagem de Jesus Cristo. Então, num plano geral de Deus, é igual para todos nós. Não há diferença nesse plano de Deus. Mas nós vimos também que há um plano individual. Porque cada um que é chamado por Deus tem um lugar no corpo de Cristo. Quando Paulo faz a analogia do corpo, ele pergunta, são todos mão? Não, um vai ser mão, outro vai ser um dedo da mão, o outro vai ser o pé e assim por diante. Então, no plano de Deus, individual, ele tem um propósito específico na vida de cada um. Nós vimos lá em Efésios capítulo 2, verso 10, que Deus preparou as boas obras para cada um, para que cada um ande nessa obra específica que Deus chamou a cada um. Amém, queridos? Nós já estudamos que Deus coloca cada um no corpo da forma como Ele quer. E o que está acontecendo aqui é que este homem, ele pretende reconstruir Jerusalém segundo o seu próprio entendimento, segundo a sua própria medida. Então a gente vê que o anjo se apressa para corrigir este pensamento. O anjo estava ali conversando com Zacarias, e quando ele vê este homem, ele sai correndo na direção do outro anjo. E aí ele diz, corre e fala com este jovem, porque o entendimento dele está errado e precisa ser corrigido. Então nós vemos aqui que a perspectiva de Deus a respeito da igreja, ela deve corrigir a expectativa humana a respeito da igreja. Amém, queridos? Então, esse anjo é enviado urgentemente para impedir o homem de medir o muro que ele pensava que ele mesmo iria construir. Então, queridos, isto aponta para uma questão que deve ser levantada por nós hoje na igreja. De onde procede a nossa compreensão a respeito de igreja? De onde procede a nossa compreensão a respeito de nós mesmos como cristãos? Qual é a nossa regra de entendimento do que deve ser a igreja? Do que deve ser a nossa vida como um cristão? É muito comum a gente ouvir, no meu entendimento, não é verdade? Na minha maneira de pensar. Às vezes você apresenta um princípio para a pessoa e ela diz assim, essa é a sua forma de pensar, eu penso diferente. Queridos, quando nós vemos um princípio, não é a nossa forma de pensar, é o que está escrito. E o que está escrito não tem que ser interpretado. O que está escrito, está escrito. Os princípios de Deus não precisam de interpretação, eles são o que são. Dá para entender isso, queridos? Então, como deve ser formada a nossa visão a respeito de igreja? Como deve ser formada as nossas aspirações, as nossas expectativas a respeito da igreja e de nós mesmos como povo de Deus? Quando a gente pensa nisso, só há duas opções. Ou nós obtemos a nossa compreensão dos homens, ou nós obtemos a nossa compreensão de Deus. Se nós formos basear
a nossa compreensão a respeito da igreja e a respeito do que é ser um cristão, nos baseando naquilo que os homens dizem, então nós estamos pegando as medidas do mundo. Hoje, a gente percebe na igreja que a sociologia é muito forte. Nós temos aí hoje algo chamado missão integral. Eu não vou entrar na questão da missão integral, mas a gente percebe que muita gente envolvida com a missão integral, elas estão mais preocupadas com a sociologia a respeito da sociedade, de como deve ser a sociedade, do que de como deve ser a igreja nos princípios cristãos. Então, a gente nota hoje muita gente dizendo até mesmo que Jesus era socialista. A gente percebe hoje até muitos políticos aí da esquerda usando a Bíblia para defender as suas ideias de socialismo. Então, veja, as pessoas fazem conceitos e chamam isso de um conceito cristão. Mas o conceito cristão está na totalidade da palavra de Deus. Os princípios cristãos, eles não se baseiam em um versículo isolado das Escrituras, mas em todo o contexto das Escrituras. Amém, queridos? Dá para entender isto? Então, hoje nós olhamos e vemos que uma grande quantidade de cristãos estão aceitando coisas que a palavra de Deus é totalmente contrária. Eu falei a semana passada a respeito de uma grande denominação que mudou seus estatutos para que os seus pastores pudessem se divorciar. Só que quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, você não vai encontrar muitas vezes Deus dizendo que odeia uma coisa. Mas a Bíblia enfaticamente diz que Deus odeia o divórcio. Quantas outras coisas você já leu na Bíblia que Deus odeia? Então por que a igreja aceita o divórcio com tanta facilidade, se é algo que Deus odeia? Eu sei que hoje é errado falar isso, né? O Supremo lá está querendo enfatizar e tornar isso lei. Mas quantas igrejas estão aceitando o homossexualismo como uma coisa normal, como um estilo de vida, ou uma opção sexual, ou que a pessoa nasce desse jeito? Quando a Bíblia é muito clara lá em Romanos capítulo 1, que eles vão para o inferno. E não só eles, mas aqueles que aceitam. Não é claro isso, queridos? Então, por que a igreja está aceitando essas coisas? E isso dentre muitas outras. A gente vê tantos absurdos acontecendo e tudo vai sendo aceito assim de uma forma muito natural. Então, o que está acontecendo? A igreja está permitindo uma corda humana para as suas medidas. Quando a gente olha, então, para tudo o que está acontecendo, a gente pode sentir um pouco do que Zacarias sentiu quando ele olhou para Jerusalém e viu todas aquelas ruínas. E então ele se lembrou da Jerusalém tão gloriosa que era antigamente, antes de ser invadida por Nabucodonosor. E quanto mais Zacarias olhava para aquelas ruínas, mais ele percebia uma situação que ia se piorando a cada momento. E havia pouca esperança de melhor em tudo aquilo que estava acontecendo. E de repente surge este homem, com a corda na mão, com medidas para reconstruir.
parece que é uma esperança. E aí, a gente como cristão que está há muitos anos na igreja, você já deve ter ouvido eu falar isso muitas vezes, da igreja de 40 anos atrás, como era diferente da igreja de hoje. E a gente vai olhando e parece que dia a dia vai piorando a situação da igreja. A gente vê uma igreja que, numericamente hoje, é muito grande. Estava vendo uma reportagem, embora não era a respeito da igreja, mas sobre o motivo lá do presidente dizer se não estava na hora de colocar um juiz na Suprema Corte que fosse evangélico, e isso está gerando um vendaval imenso aí, né? Então, a pessoa que estava defendendo o presidente, e é lógico, a imprensa tirou totalmente fora do contexto o que ele falou, porque ele estava numa reunião só de evangélicos, né? E ele estava falando com a igreja: gente, não está na hora de a gente se levantar e fazer uma diferença? Era mais ou menos isso que ele queria dizer. E está então na hora de pôr alguém na Suprema Corte que tenha princípios cristãos. Mas a imprensa tirou totalmente fora do contexto, fez todo esse fuá que está acontecendo. Mas a pessoa que estava então defendendo, ela disse: nós somos hoje 1/3 da população do Brasil. Nós já passamos da casa dos 60 milhões de evangélicos no Brasil. Então somos 1/3. Nossa, parece que, como a igreja cresceu, mas, na verdade, desses 60 milhões, quantos realmente são igreja? Eu sempre me lembro das palavras do Dr. Shedd, que ele dizia: de tudo que está aí, 5%, somente 5% é igreja. O resto é fumaça. Então, quando a gente olha assim, nós mais antigos de igreja, a gente fala, parece que não há mais esperança. E quando a gente olha todas as tentativas de reconstrução da igreja, a gente sempre vai perceber uma corda humana. Né? Porque a maior preocupação hoje parece que são os números. Não importa quem são as pessoas, contanto que a igreja esteja cheia. Não importa quem está frequentando, o importante é a casa cheia. Então, queridos, sempre que a igreja usa padrões humanos, como este homem com a corda fazia lá em Jerusalém, nós acabamos limitando a grandeza de Deus, a grandeza do poder de Deus, e achamos que não há solução para a igreja. A gente olha tudo o que está acontecendo e a gente fala: existe esperança para a igreja? Existe esperança para a igreja aqui no Brasil? Essa é a pergunta. Quando a gente olha para a visão de Zacarias, nós precisamos garantir nas nossas vidas que a nossa corda a respeito da igreja seja aferida pelos padrões de Deus. Hoje existem muitas ideias de como restaurar a igreja, mas se essas ideias não forem de acordo com a palavra de Deus, então não adianta nada. Amém, queridos? Mas, por outro lado, a gente tem que entender que há uma intervenção de Deus para corrigir este erro. Como houve a intervenção daquele anjo na visão de Zacarias, um anjo que correu para impedir
aquele moço de continuar a sua tarefa de medição, existe hoje uma ação de Deus para que a verdadeira igreja seja construída de acordo com os propósitos de Deus. Amém, queridos? Então, para a gente entender o propósito de Deus para a igreja, a gente tem que entender o olhar de Deus para a igreja. E eu quero ler alguns textos aqui, eu quero que você leia junto comigo, para a gente entender algumas coisas. O primeiro texto é Isaías capítulo 60. A gente só pode entender o que é igreja quando a gente olha para o que a Bíblia diz, o que é igreja. As nossas expectativas a respeito da igreja tem que estar na palavra de Deus, tem que estar naquilo que Deus pretende fazer em nós e por meio de nós. Amém, queridos? Então, Isaías capítulo 60, no verso 21, diz assim: e todo o teu povo será justo, herdarão a terra para sempre. Serão renovos plantados por mim, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Então vamos entender o que Isaías está dizendo aqui. Que a igreja é um renovo de Deus neste mundo. Não tem nada a ver com o que já existe. Amém, queridos? É um renovo que o próprio Deus planta. É uma obra das próprias mãos de Deus, para que Deus seja glorificado. Então, na igreja, Deus tem que ser o centro de todas as coisas. Cristo é o centro, não o homem. A igreja, ela não se volta para o homem, a igreja se volta para Cristo. Cristo é o centro. Cristo é o modelo. Cristo é o alvo. Amém, queridos? Então, a igreja, primeiramente, é um renovo de Deus sobre a terra. É algo novo de Deus, algo que Deus faz, diferente de tudo que existe. Amém? Em Apocalipse, capítulo 21, nos versos 9 e 11, capítulo 21, 9 ao 11, diz assim: então um dos 7 anjos que traziam as 7 taças cheias das 7 últimas pragas, veio e me falou: vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou em espírito a um monte grande e alto e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, com cuja glória ela resplandecia como uma pedra muito preciosa, como se fosse jaspe cristalino. Então, o que nós vemos aqui, a definição da igreja, é que ela é a noiva. A noiva e a esposa do Cordeiro. Mas olha que interessante. Quando ele vê a Jerusalém, a igreja do Deus vivo, diz que ela desce da parte de Deus e ela resplandece com a glória de Deus. Então, o que a igreja verdadeira reflete neste mundo? A glória de Deus. Ela não reflete a personalidade humana, ela reflete a glória de Deus. Amém, queridos? Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 27, Paulo diz assim: vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Então a igreja é o corpo de Cristo. O seu corpo faz o quê? Há muitas respostas, né? Mas tudo que o seu corpo fizer é obediência a um comando do seu cérebro.
Ok? Então, quando eu fiz a pergunta, eu não queria saber de Atos, mas a fonte. Então, se nós somos o corpo de Cristo, as nossas ações devem ser quais? Aquilo que Cristo quer manifestar. Amém, queridos? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, só para a gente entender certas coisas. Em Atos capítulo 20, no verso 28, Paulo estava instruindo os bispos que estariam cuidando da igreja depois que ele saísse da cidade. Ele diz assim: portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Então, a definição da igreja aqui é que ela é de Deus e comprada com o próprio sangue de Cristo. Amém? Em Efésios capítulo 3, no verso 10, Paulo está falando sobre a igreja, e ele diz: para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais. Então, qual é a função da igreja? Manifestar a sabedoria de Deus. E não só diante dos homens, mas, diz o texto, diante dos principados e poderios nas regiões celestiais. Amém, queridos? Então, a nossa vida nesta terra deve manifestar a sabedoria de Deus. Então, veja, queridos, que tudo que se aplica à igreja, se aplica individualmente a cada um de nós. Então, todas as nossas expectativas em relação a nós mesmos não podem ser procedentes de padrões humanos, porque eles são muito inferiores aos padrões de Deus. Então, quando você pensar na sua própria vida, pensar no seu futuro, quando você fizer planos, cuidado para não usar padrões humanos para esses planos, para estabelecer o seu futuro. Mas estabeleça padrões de Deus. Amém, queridos? Então vai aqui uma palavra muito específica para os jovens, e eu só vou falar isso porque Deus está me mandando falar. Você que vai casar, veja com quem você vai casar. A escolha é sua ou é a de Deus? Você vai construir o seu futuro lar baseado nas suas expectativas ou nas expectativas de Deus? A educação dos seus filhos é baseada nos seus princípios de educação ou nos princípios de Deus a respeito de educação? Hoje a psicologia ensina como educar filhos, mas a Bíblia tem o seu padrão de educação de filhos. Então, queridos, todas as nossas expectativas para o futuro, seja como igreja ou seja como indivíduo, que medida nós estamos usando? A humana ou a de Deus? A gente percebe na visão de Zacarias que o anjo se apressa para impedir a visão humana, para estabelecer a visão de Deus. Amém, queridos? Quando nós pensamos em futuro, é lógico que a gente quer viver de um modo mais confortável possível, mais feliz e seguro possível. Não é verdade? Mas Deus deseja, e nós vimos nesses textos que nós lemos, que Deus deseja que nós possamos refletir a sua glória.
E porque Ele quer refletir a sua glória através de nossas vidas, é que Deus se empenha em aperfeiçoar o nosso caráter. Deus se empenha em aperfeiçoar a nossa fé. E nós já estudamos isso há pouco tempo atrás, que Deus usa provações para nos aperfeiçoar e permite tentações. Deus usa provações e permite tentações, porque Ele quer nos aperfeiçoar. Amém, queridos? Então, quando a gente pensa em futuro, a gente deve sempre pensar nos princípios de Deus para estabelecer esse futuro. E aí a gente vai então encontrar aqui, nesse texto de Zacarias, a visão de Deus a respeito da igreja. Se essa profecia nos diz que a perspectiva humana deve ser dominada pela perspectiva de Deus, ela então nos fornece a visão de Deus para a cidade. Quando Zacarias então corre, vê o anjo correndo para falar com aquele jovem, veja as palavras que o anjo usa. Jerusalém será habitada como os povoados sem muros, por causa da sua multidão, tanto de homens como de animais. Então essa é a descrição da cidade, e essa tem que ser a descrição da igreja. Uma cidade sem muros. Vamos tentar entender o sentido disso daqui. O sentido mais imediato tem a ver com a abundância de pessoas e provisões que Deus pretende conceder à cidade. Na visão de Deus, a igreja não é um empreendimento modesto, que cabe facilmente entre muros. A ideia de Deus é de um constante crescimento, algo que está sempre se expandindo. Dá para entender? Se você põe muros, você limita a quantidade dentro dos muros. Ok? Se você faz um quadrado de 10 metros quadrados, você não vai conseguir pôr ali muita gente. Mas se você deixa o campo aberto, sem muros, então não há limites para o número de pessoas que podem estar naquele lugar. Ok? Então, Deus não está vislumbrando algo pequeno, mas algo grande que está sempre crescendo e se expandindo. Para a gente ter uma ideia geral disto, em Atos capítulo 1, verso 8, um texto muito conhecido, diz: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando a gente olha para o livro de Atos, a gente vai ver que isso aconteceu desta forma. O livro de Atos vai registrar toda a expansão do Evangelho. Começou ali entre os judeus. Depois, foi atingindo aqueles gentios que eram tementes a Deus, como a gente vê na casa de Cornélio, né? Que era um homem gentil, mas temente a Deus. Então o Evangelho chegou ali. Depois o Evangelho alcançou os samaritanos. E depois o Evangelho alcançou os gentios pagãos. E depois o Evangelho alcançou todo o mundo antigo, chegando até mesmo na própria Roma, né? Lá no palácio de Herodes, do imperador romano, de César. Ok? Então a gente vê a igreja em constante crescimento no livro de Atos. E foi justamente isso que o anjo mostrou para Zacarias. Uma cidade de Deus em constante expansão. E quando a gente olha hoje, o Evangelho chegou a todos os continentes da terra. O Evangelho chegou a todas as partes deste mundo. Agora, isso confronta de uma forma com o nosso pessimismo a respeito do sucesso da igreja.
Porque quando a gente olha hoje para a igreja, a gente tem um certo receio do que pode acontecer. É muito comum a gente ouvir, e se o governo começar a perseguir a igreja? O que vai ser da igreja? Então, há um certo pessimismo com o que pode acontecer com a igreja. Mas sabe, queridos, no plano de Deus, a igreja nunca vai ser barrada por nada. Nunca. A gente percebe que houve muitas tentativas de impedir o crescimento da igreja. A gente olha lá no próprio livro de Atos, como os apóstolos foram presos. E eles achavam que com isso eles iam impedir o crescimento da igreja. Mas não impediu. Eles acharam que se eles matassem algumas pessoas, eles iam impedir o crescimento da igreja. Mas parece que para cada cristão que morria, 10 surgia no lugar. O sangue dos cristãos era como sementes na terra, né? O sangue caía, brotava muitos outros cristãos. E na verdade foi isso que Jesus disse: se o grão de trigo ficar só ele, não vai acontecer nada. Mas se ele morrer, ele vai produzir muitos frutos. Então veja que a ideia de sucesso que nós temos da igreja é muito errada. A gente pensa que se um cristão é perseguido, então há um perigo iminente da igreja acabar. Quando a Bíblia mostra que é muito pelo contrário. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. A verdadeira. Eu não lembro se foi o soldado que estava acompanhando Tiago, se foi Tiago, quando ele estava para morrer ao fio da espada, ele estava sendo levado, não lembro exatamente, foi um dos apóstolos. Mas o soldado que ia caminhando junto, ele foi ouvindo a conversa do apóstolo com Deus e foi orando. O apóstolo conversando com Deus, orando, se colocando nas mãos de Deus, agradecendo a Deus por tudo que Deus estava fazendo, agradecendo pelo privilégio de morrer pelo nome de Cristo. E quando chegou no lugar da execução, o soldado disse: pode me executar também, porque eu me tornei um cristão. Então veja, queridos, a perseguição não faz a igreja encolher. A perseguição faz a igreja crescer. Eu sempre lembro de uma entrevista que eu vi com um líder da igreja perseguida. E o repórter perguntou: qual é o seu maior medo? Ele disse: meu maior medo é a liberdade. Porque eu vejo o que a liberdade fez com a igreja no Ocidente. Uma igreja fraca, uma igreja corrompida, uma igreja envolvida com o pecado. Mas o cristão perseguido sabe que a qualquer momento ele pode partir. E então ele procura fortalecer a sua fé a cada momento. Ele procura cuidar da sua vida com Deus, da sua vida de oração, da sua vida com a palavra de Deus. Porque ele sabe que a qualquer momento ele pode morrer. Deus diz aqui, através do anjo, na visão de Zacarias, que a cidade seria ampla, por causa das multidões que seriam trazidas a ela. Queridos, a gente tem que entender que nós estamos envolvidos na obra do Evangelho, e o Evangelho é um grande empreendimento de Deus, destinado, como o próprio Deus disse para Abraão, abençoar todos os povos da terra. Por isso a igreja não pode ser fechada. A igreja tem que estar aberta, ela não pode ter muros, ela tem que ser vista. Amém? Quando
Zacarias tem essa visão, ela deve ter sido bem impactante para ele, porque ele estava voltando para Jerusalém com um número pequeno de pessoas que queriam reconstruir Jerusalém. Então essa mensagem deve ter sido surpreendente. Ele vem com pouca gente interessada, e de repente Deus diz: não faça muros na cidade, porque eu vou trazer muita gente. E a pergunta talvez na cabeça de Zacarias é: quem quer vir para esta cidade destruída? E hoje é muito comum a gente ouvir as pessoas cristãs dizendo: ninguém mais quer saber da igreja. E não é verdade. A gente vê em Atos, quando o Senhor diz para Paulo: tenho ainda muita gente nesta cidade. Paulo olhou e achava que não tinha mais nada para fazer na cidade. Deus disse: ainda tenho muita gente nesta cidade. Então, a grande verdade, queridos, é que Deus ainda tem muita gente para trazer. E por isso a gente tem que estar aberto para aquilo que Deus pretende fazer. Amém, querido? E não deixar que as dificuldades presentes nos impeçam de enxergar o que Deus quer fazer. Quando a gente olha para a obra de Deus, parece que grande parte das pessoas não querem levar a sério o que a Bíblia diz. E parece que o corpo de Cristo é muito frágil diante da competição com o mundo. Até a gente costuma falar, né? A briga é muito desigual. Parece que a igreja é muito pequena para bater de frente com o mundo. Mas a grande verdade é que não é. Porque a igreja, ela pertence a Deus. E não há páreo para Deus. Não importa o quanto o mundo se levante para impor os seus planos, para impor a sua filosofia de vida. A igreja tem que se levantar e mostrar a glória de Deus. Sem medo. Porque nós somos maiores. Amém, queridos? Podemos não ser maior em números, mas somos maior em poder. Porque Cristo está conosco. E Ele é o Senhor da igreja. Amém, queridos? O sentido, então, mais óbvio desta descrição é a expansão numérica. Porque Deus diz de muita gente. Mas certamente também Deus está falando a respeito do caráter da própria igreja. Queridos, vamos entender uma coisa. Nós, como igreja, nós temos a nossa própria cultura, que é diferente da cultura do mundo. Nós temos o nosso próprio modo de falar e de agir. Nós somos diferentes. Amém? Nós somos diferentes, nós temos uma cultura diferente, porque a nossa cultura vem de Deus. Mas a gente não deve usar esta nossa cultura para criar barreiras que impeçam as pessoas de buscarem a Cristo. Amém? A gente não deve colocar obstáculos para as pessoas. Porque muitas vezes a gente é muito rude com as pessoas do mundo. A gente é muito bravo com as pessoas do mundo. A gente gosta de chamá-los de pecadores, de que eles estão indo para o inferno e assim por diante. Mas a gente tem que aprender a tratar com o mundo. Em Atos capítulo 15, nos versos 16 ao 20,
nós temos o primeiro concílio da igreja, e eles olham para uma promessa de Deus no Velho Testamento, e eles citam assim: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída. Reconstruirei suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante dos homens busque o Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais se invoca o seu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde a antiguidade. Aí, diante desta palavra das Escrituras, os discípulos os apóstolos chegam a essa conclusão. Por isso penso que não se deve perturbar os que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever a eles que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocadas e do sangue. Então, o que os apóstolos estão dizendo? Olha, não vamos colocar costumes na frente da palavra de Deus. Não vamos colocar barreiras para as pessoas. Vamos apenas estabelecer o que a palavra de Deus estabelece. Então, o que a gente nota, queridos, é que a igreja não é uma sociedade fechada. A igreja não é uma sociedade secreta. Em Colossenses, no capítulo 3, há um verso bem interessante, o verso 11. Colossenses capítulo 3, verso 11. Diz: neste caso, não há mais grego nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim, Cristo é tudo em todos. O que a Bíblia está dizendo? Que a gente não deve impedir ninguém de se achegar a Cristo. Amém, queridos? A gente não deve olhar torto para as pessoas com as quais a gente não concorda com o estilo de vida delas. Mas deixa ela vir. Deixa elas ouvirem. Agora, parece que eu estou entrando em contradição com o que eu já disse antes, né? A respeito de divórcio, a respeito de homossexualidade e tudo mais. Então, eu quero ler o contexto em que esse verso 11 está colocado, começando no verso 5. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é idolatria. É por causa destas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivies nessas coisas. Mas agora, livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações, e vos revestiste do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Neste caso, não há mais grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim, Cristo é tudo em todos. Então, como santos e amados, eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros, se alguém tiver algum motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai, e acima de tudo, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, queridos, que a gente vê como deve ser a igreja. Todos devem se sentir livres para vir, para serem acolhidos e se sentirem amados. Mas, por outro lado, nós devemos ser firmes com a palavra de Deus. Amém? Dá para entender isto? A gente não deve impedir as pessoas de virem porque elas são o que são. Nem olhar feio
para elas, porque elas são o que são. Se um homossexual entrar aqui, um gay entrar aqui, provavelmente todo mundo vai olhar de forma estranha para essa pessoa. Não é verdade? E vai julgá-la. O que nós estamos dizendo aqui é que a igreja não pode ter esse tipo de muro. Deixa ela entrar, deixa ela se sentir bem, deixa ela se sentir amada e ser confrontada com a palavra de Deus. Aí você pergunta, você está aceitando que o homossexual frequente a igreja? Que ele venha sim, mas que seja confrontado com a palavra de Deus. Dá para entender isso, queridos? A gente não deve impedir a pessoa de vir, deixa vir. Se ela não quiser mudar de vida, ela vai se sentir mal com a pregação e vai embora. Mas se ela quiser mudar de vida, ela vai ver o poder de Deus para transformar a vida dela. É nesse caso que a gente está dizendo que a igreja não pode ter muros. Porque é o que Deus disse, a cidade será sem muros, para que todo mundo possa chegar. Amém, queridos? E a pergunta que fica é, se a cidade não tem muros, como que ela vai ser protegida dos ataques que são hostis a ela? Então o Senhor responde, eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor, e serei a glória no meio dela. Então o que Deus está dizendo aqui, é que Ele mesmo vai ser a proteção da sua igreja. A gente não precisa ter medo do que possam fazer conosco, porque Deus diz que Ele vai ser a nossa proteção. Ao mesmo tempo que a gente olha para essa proteção de Deus, a gente deve questionar, então, a nossa insensatez, muitas vezes, de depender de fontes terrenas de proteção. Mas a gente olha para o Velho Testamento, e a gente vai perceber que todos os reis de Israel, que buscaram ajuda de exércitos de outras nações, pereceram. Mas todo rei de Israel que buscou a sua ajuda em Deus, permaneceu. A gente tem o exemplo de Josafá, que estava ali com um pequeno exército, estava sendo atacado por 5 exércitos inimigos. E ele não foi buscar ajuda de outros exércitos para se defender, mas ele olhou para Deus e disse, Senhor, nós não temos como enfrentar essa grande multidão que vem contra nós, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E qual foi a resposta de Deus? Lá, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 17. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Amém, queridos? Diante disso, vamos pensar quantos muros nós cristãos estamos erigindo ao nosso derredor, que não oferece nenhum tipo de proteção. Eu falei sobre a barreira que a igreja levanta, que impede pessoas de se chegarem. Mas também, queridos, há barreiras que nós levantamos na nossa própria vida, que também faz com que o mundo não veja a glória de Deus. Porque quantos de nós nos apoiamos no dinheiro para sobreviver? Quantos de nós nos apoiamos numa posição para sobreviver? Quantos de nós nos apoiamos em relacionamentos? Ah, preciso ser amigo de fulano, preciso ser amigo desse, preciso ser amigo daquele, porque uma hora pode me ser útil. Não é verdade? Quantos se posicionam até mesmo em relacionamentos amorosos para se estabilizar nesta vida? Para não falar de quantos buscam auxílio na política.
quando nós deveríamos viver a nossa fé de uma forma mais ousada, para que o mundo veja que nós realmente dependemos de Deus. Amém, queridos? Se o mundo precisa ver alguma coisa em nós, não é a nossa prosperidade, não é a nossa casa bonita, ou os nossos bens materiais, para o mundo falar, eu vou naquela igreja, porque lá a turma é bem sucedida. O que as pessoas precisam ver é que nós somos pessoas de oração. O que as pessoas precisam ver é que nós vivemos em fé. O que as pessoas precisam ver é que nós somos verdadeiros adoradores do Senhor. Amém, queridos? E a história da igreja reflete essa grande verdade que Jesus disse lá em Mateus capítulo 16, verso 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém, queridos? Alguém pode até dizer, mas e se a igreja for perseguida? Tudo bem. O Senhor vai continuar sendo a sua proteção. Se durante a perseguição muitos morrerem, amém. Vão para a glória. Paulo diz, tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque é muito melhor. Amém, queridos? Mas sabe, todo mundo que se levanta para perseguir a igreja, sem a permissão de Deus, vai passar vergonha. Só para citar um bem famoso, Voltaire. Voltaire dizia que 50 anos depois da sua morte, ninguém mais se lembraria do cristianismo. Ele disse, em 20 anos não haverá mais cristianismo. Minha própria mão, e ele estava se referindo aos seus escritos, ele disse, minha própria mão destruirá o edifício que exigiu 12 apóstolos para edificar. Só que 50 anos depois dele ter falado estas coisas, a casa onde ele pronunciou estas coisas e onde ele escrevia seus famosos ataques à igreja e ao cristianismo, se tornou a sede da Sociedade Bíblica de Genebra, onde milhares e milhares e milhares de Bíblias foram impressas e distribuídas no mundo inteiro. Aí a gente vê o que Deus diz. Ele zomba dos seus inimigos. Amém, queridos? Agora, tudo que Deus promete para a sua igreja, Ele promete individualmente a cada um dos seus filhos. No Salmo 121, versos 7 e 8, eu gosto muito desse texto, e eu pronuncio ele quase, ou praticamente todas as vezes que eu prego, no final do culto. Diz assim, o Senhor te protegerá de todo mal. Ele protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então, a presença do Senhor, aqui na visão de Zacarias, primeiramente falava a respeito de proteção. Mas ela diz muito mais do que isso, porque ele diz que ele será um muro de fogo ao seu derredor e será a glória no meio deles. O cumprimento dessa profecia, é lógico que houve um cumprimento imediato ali. Jerusalém foi edificada, ela cresceu muito até ser destruída de novo no Império Romano, mas ela cresceu muito. Houve um cumprimento imediato desta palavra profética, mas ela é uma palavra que ainda vai se cumprir no futuro. Em Apocalipse, capítulo 21, os versos 10 e 11, diz assim, ele me levou em espírito a um monte grande e alto, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, com cuja glória ela resplandecia como uma pedra muito preciosa, como se fosse jaspe cristalino. No verso 23,
diz assim: a cidade não necessita nem de sol, nem de lua, para que nela brilhem, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, queridos, diante de tudo isto que ainda vai vir sobre a igreja do Deus vivo, é trágico a gente adotar padrões meramente humanos em nossas vidas. É trágico quando a igreja olha mais para as riquezas deste mundo do que para a riqueza da palavra de Deus. Infelizmente, como aquele homem na visão de Zacarias, hoje muitos homens estão com uma corda humana em suas mãos para medir a igreja. Eu volto a falar sobre a igreja dos dias de hoje. Para muitos, o que é mais importante na igreja é o número de pessoas e não o número de fiéis. Para muitos, o que mais importa é o quanto entra financeiramente na igreja, e não a glória de Deus. Muitos estão mais preocupados com as coisas humanas do que com o Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja. Do que ver Deus sendo adorado, Jesus sendo glorificado e sua palavra sendo proclamada e exaltada. Eu peguei aqui uma frase que eu achei muito interessante, de Thomas Moore. Ele diz: aprendemos aqui a verdadeira glória da igreja. Ela não consiste de nenhuma pompa ou força exterior, do tipo que for. Não se define por muralhas carrancudas, sejam pretensões temporais ou espirituais. Não se resume a ritos e cerimônias, por mais veneráveis e antigas que sejam, nem por majestosas catedrais e suntuosas vestimentas, e a intensidade da música e o resplendor da eloquência, mas pela habitação da glória do Deus invisível. E para a gente terminar aqui, queridos, eu quero ler vários textos que mostram como isso se aplica na igreja e na nossa vida em particular. Jeremias 9, 23 e 24 diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, em me entender e me conhecer, pois eu sou o Senhor, que pratico a fidelidade, o direito e a justiça na terra, porque me agrado destas coisas, diz o Senhor. Gálatas 6,4, o apóstolo Paulo diz: mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, queridos, por meio da nossa fé em Cristo, nós fazemos parte da igreja do Deus vivo, da cidade celestial que está por vir. Hoje, nós vemos essa cidade somente por fé, mas um dia nós estaremos nela. E para terminar, Apocalipse capítulo 22, versos 3 ao 5, diz assim: ali jamais haverá maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão e verão a sua face, e na testa deles estará o seu nome. Não haverá mais noite, e não precisarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. E no verso 14, bem-aventurados os que lavam suas roupas, para que tenham um direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A cidade de Deus não é medida por padrões humanos, mas pelos padrões de Deus. E esse último verso que nós lemos: bem-aventurados
os que lavam as suas roupas e as lavam no sangue do Cordeiro. Que usam as medidas de Deus para a sua vida individual e na igreja. Que valorizam a igreja, que amam a igreja, que lutam pela igreja, que trabalham na igreja, sendo cooperadores com o Espírito Santo, não usando medidas humanas, mas usando as medidas que Deus quer. Amém, queridos? Eu espero que você tenha entendido esta palavra. Entenda o que é ser igreja. Entenda o que é ser um cristão.